Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós começamos o tempo comum, esse tempo em que a igreja vai fazer o acompanhamento, nós vamos acompanhar a vida de Jesus, o seu ministério público. Faremos um intervalo, uma interrupção para a Quaresma e Páscoa, e depois retornaremos ao tempo comum. Esse ano, lendo o Evangelho de Marcos. Mas como o Evangelho de Marcos é o mais curto, é aquele evangelho mais condensado, não teríamos evangelho por o ano inteiro. Então, o que a igreja faz no ano de Marcos? Ela acrescenta evangelhos tirados do texto de João, dos evangelhos de João, do evangelho de João, que é o que acontece hoje. Exatamente no segundo domingo, já não temos um texto de Marcos, a igreja recorre a um texto do evangelho de São João. Mas a temática, o assunto do evangelho, da liturgia desse domingo do tempo comum, é a vocação. Tanto a primeira leitura, a vocação de Samuel, como agora a vocação dos primeiros apóstolos. E Deus nos dá, então, uma oportunidade de pensar na nossa própria vocação. A vocação, a minha, de padre, a sua vocação de pai de família, de esposo, a vocação de filho, vocação a vida profissional, cada um aqui com a sua profissão, mesmo a mais simples de todas as profissões, ou a mais dura de todas, que é dona de casa, por exemplo. Ser dona de casa, uma das profissões, vocações mais difíceis e mais exigentes, seja qual for, é a oportunidade para que a gente possa pensar na nossa vocação. A primeira coisa que a palavra de Deus nos fala sobre vocação é que a palavra é exatamente essa, vocare. A vocação é um chamado de Deus, como nós vimos na primeira leitura, a vocação de Samuel. Samuel tinha sido dado pela mãe, Ana, para ser um funcionário, um servidor do templo. E era o que ele estava fazendo no templo. Ele era mocinho e servia ao sacerdote Eli no templo. Muito bem, mas ele não conhecia a Deus em profundidade. Porque não é porque você foi batizado, crismado, casou na igreja, que você conhece Deus, não. Fique esperto sobre isso, viu? Você pode ter todos os documentos de católico e terminar mal. Cuidado com isso. Não é documentação, é experiência, é vivência, é viver a vocação. Então era o que acontecia com Samuel. Samuel tinha sido dado, criado dentro da igreja, dentro do templo, como tantos católicos que a gente conhece. Criado, praticamente desde aqui na paróquia, a criança vem na barriga da mãe. Você ouve depois os gritos dela, você fala, nasceu. Você vai acompanhando, não é verdade? Você viu dentro da barriga, depois você viu gritando na igreja, daqui a pouco estão andando aqui por dentro, e cresceu. Agora, isso garante que a pessoa conhece a Deus? Não, não garante.
A vocação não se dá por osmose, ou seja, por aproximação. A vocação não se dá por tradição. Ajuda e muito ter nascido num lar, numa família, mas não é. É preciso experimentar. Aconteceu que Samuel estava dormindo e de noite ele ouviu uma voz que o acordava dizendo: Samuel, Samuel. E aí Samuel disse: bom, o que será isso? Ele não conhecia a voz de Deus. Olha, veja a prova de que você está dentro da igreja, do templo, não significa que você conhece a voz de Deus. Aí ele vai para o profeta Eli, ele vai até o sumo sacerdote, o Eli, e diz: Senhor, você me chamou? Eu ouvi uma voz que me chamava de noite: Samuel, Samuel, o senhor precisa de alguma coisa? E é muitas vezes isso que acontece. A gente pensa que está servindo ao padre, a gente pensa que está servindo a uma pastoral da liturgia, a pastoral dos ministros. A gente pensa que a voz que nos chamou é um trabalho apenas e tão somente, uma coisa técnica, uma coisa para a qual você se preparou por uma faculdade, e você teve assim uma bênção, uma sorte de conseguir passar num concurso, sei lá. Segunda noite, Samuel, Samuel, ele volta de novo a Eli. O senhor me chamou? Terceira vez. Aí Eli disse: tem alguma coisa precisa ser dita para esse cara. Que o homem de Deus, crescido, amaturado na fé como Eli, ele sabe quando tem alguma coisa acontecendo. Por isso que é bom a gente se aconselhar com a pessoa certa. Procurar um sacerdote, tirar bom conselho, sabe? Conversar com os pais, quando os pais prestam, né? Porque tem pai que não vale nada. Quando os pais têm a cabeça no lugar, você tem um irmão que serve a Deus, você tem uma pessoa que você ama, que você confia. Por isso que é bom ouvir um bom conselho. Ele diz assim: meu filho, tem alguma coisa acontecendo. Quando de novo você ouvir uma voz que te chama, Samuel, Samuel, se ajoelhe, se levante, adore a Deus e diga: fala, Senhor, que teu servo escuta. Porque quem está te chamando é Deus. Aconteceu exatamente assim. Quando pela última vez ele ouviu a voz que dizia: Samuel, Samuel. Então ele agora sabe que a voz é de Deus, porque ele foi ensinado pelo profeta Eli. Porque ele foi ajudado por alguém a compreender a voz de Deus. Quantas vezes você nessa igreja foi ajudado por mim, pelo padre Rodrigo, por outro padre que esteja aqui nos visitando, a entender a voz de Deus, a compreender a voz de Deus. Fala que teu servo escuta. E aí Deus diz para ele, para Samuel, que ele seria constituído profeta em Israel. Que ele seria constituído profeta para ungir o primeiro rei de Israel. Nós estamos na passagem entre os juízes, Samuel é o último, a chegada da realeza, a chegada dos reis. Essa transição seria uma transição terrível, seria uma transição perigosíssima, porque os reis daquela região eram terríveis, eram idólatras. Então Deus precisava de alguém no lugar certo, na hora certa. Você entendeu? Quando Deus te levanta, quando Deus te chama e te põe em um lugar, é porque ali é o teu lugar. É porque algo muito sério vai se passar ali. Você não foi colocado por acaso. Você não está ali, naquele lugar, perdendo o seu tempo. Deus tem um propósito para você naquele lugar. Por que que eu estou nessa família? Por que que eu estou nesta paróquia? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eliseu, Eli, Samuel, Isaías, cada um dos profetas foram levantados por Deus, como cada um de nós foi levantado por Deus, para estarmos onde nós estamos, para fazer a vontade do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segundo, Deus se utiliza da nossa vida. Deus vai se utilizar do nosso corpo, da nossa inteligência, da nossa voz. É o que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, que é uma leitura que pega pesado. É a 1 Coríntios capítulo 6.
Deus vai utilizar-se do meu corpo, da minha vida. Então, prepare-se para isso. Estude para isso. Coopere com Deus. Deus não vai fazer tudo sozinho. Aliás, Deus tem dificuldade de trabalhar com vagabundo. Se você não tiver, da sua parte, uma boa intenção de se preparar para o que Deus vai fazer na sua vida, depois não reclame o fato de Deus não estar conseguindo te usar. Claro que Deus, quando precisa, quando Deus quer, Ele usa. Ele usa até uma burra. Lembra-se que, nesse mesmo texto aqui mais para frente, Deus vai usar uma burra, a burra de Balaão, para falar com ele. O profeta não queria obedecer a Deus, Deus empacou a burra, e ele foi bater na burra, Balaão foi bater na burra, a burra começou a falar com ele. Você não está entendendo, isso é a burra falando. Eu fico também assim, eu ri, a gente dá risada. Mas se Deus usou uma burra para falar, não vai usar você? Usa. Usa. Agora não é o melhor, né? Você não vê na Bíblia inteira Deus usando uma burra atrás da outra. Não. São pessoas que se dispuseram a ser instrumento, um bom instrumento na mão de Deus. Eu posso tocar uma valsa em um violino qualquer. Agora, uma valsa tocada num Stradivarius é outra coisa. Quanto melhor for o instrumento, melhor Deus pode nos usar. Quando Deus nos levanta para uma vocação e eu tenho o preparo, eu tenho a minha vida preservada, e aí o porquê que o teu corpo não pode ser usado para prostituição, teu corpo não pode ser usado para porcaria, você não pode gastar teu corpo, tua vida com bebedeira, com cigarro, com droga. Sabe por quê? Porque Deus vai usar esse corpo, ele só tem essa carcaça. Se você estragar, compreende? Os teus dias diminuem na terra. Deus não vai ter um bom instrumento. Deus precisa de um corpo sadio, em uma mente sadia. Não deixe que a TV aberta corrompa a sua mente, corrompa a sua cabeça. Escolha bem o que você vê na Netflix. Escolha bem o que você assiste na TV fechada, nos canais que você pode escolher. Nós vivemos hoje numa sociedade em que a pornografia, com perdão da palavra, a putaria, está nas palmas das nossas mãos através do celular. Nunca na história da humanidade a safadeza, a prostituição, a pornografia esteve tão perto do ser humano como está hoje. 40%, vi um estudo que dizia que de 35% a 40% do tráfego de informações na internet é pornografia. É uma indústria de bilhões e bilhões. E aí você entende o porquê de tanta traição, de tanto casamento destruído, de tanta criança, jovens, já em tenra idade, com a cabeça totalmente deturpada no que diz respeito à sexualidade, que é a coisa mais sagrada, que vai fazer com que um casamento seja abençoado. Ora, veja o que Paulo diz. O vosso corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. É para o Senhor que é o vosso corpo. Por que ele está dizendo isso? Porque esse corpo, essa mente, vai ser usada por Deus. Ela não pode estar emporcalhada. Ela não pode estar destruída. A quantidade de marido que não consegue mais ter vida sexual com a esposa por causa de masturbação, por causa de pornografia, é um dado alarmante. Ninguém fala, todo mundo calado, todo mundo quieto, todo mundo fingindo que enquanto você não cuidar, o teu filho está tendo acesso a essa porcaria. Você acha que teu filho, sozinho, na internet, ele já não aprendeu a apagar os dados. Ele já não aprendeu a navegar de uma maneira silenciosa que você não tem acesso. E aí você larga para poder ficar sossegado, para poder não ter dor de cabeça, o seu filho com o celular na mão. Você está preparando um moço que não vai ter capacidade, que não vai ter estrutura psíquica para levar à frente a honestidade, a castidade e depois um casamento na fidelidade. Sabe por quê? Porque ele não vai encontrar na cama o que ele viu na pornografia. Ele não vai encontrar a pressão que ele viu
e que ele vivenciou no sexo privado, na particularidade, na solidão. Ele não vai... que horror! Sim, alguém tem que dizer. Porque é esse corpo aqui que Deus vai usar para o serviço dele. Que Deus vai usar para constituir uma família. Que Deus vai usar para um casamento ser abençoado. O casamento não é abençoado. Eu não tenho mais uma vida conjugal legal. Agora virou moda trissal, quadrisal, pentasal. Virou meu irmão e minha irmã, veja, isso não foi uma coisa que simplesmente caiu de paraquedas. Isso está sendo feito e preparado. A nossa sociedade está sendo destruída nas suas bases. A base de uma sociedade é Deus, é a família. E quando eu coloco o corpo, a imoralidade, como um instrumento da maldade, como um instrumento da infidelidade, como um instrumento em que eu, presta atenção, faço da mulher um objeto que eu uso, pago e jogo fora, acabou. Não há lugar para a família nesse ambiente. Não há lugar para um casamento que dure. É por isso que o divórcio triplicou. É por isso que o uso de anticoncepcional, aborto, se alastrou. O inocente, a criança inocente, ela paga porque ela é usada como um lixo a ser descartado diante daquilo que a pessoa quer viver. Ela vive uma vida depravada, uma vida devassa, e ela não quer as consequências. A consequência é o filho. O que a gente faz? Mata. Que horror! O padre dizendo uma coisa dessa. Pois é, ninguém fala, né? Alguém tem que dizer. Quando o nosso Senhor chama os primeiros apóstolos, veja, e aqui eu termino, como é que faz? Como é que acontece? Primeiro, João é quem aponta, João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para tirar o pecado. Jesus não veio para você ter dinheiro. Jesus não veio para você ser um sucesso na internet. Jesus não veio para você, ser aplaudido pelo mundo. Não, ele veio para tirar o pecado. Ele veio para que a tua vocação, no casamento, no sacerdócio, na tua profissão, seja um lugar de salvação, de santidade. Foi para isso que Jesus veio. Se você vai prosperar financeiramente, bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Aprenda uma coisa, nunca é sobre você. Se você prosperar, é sempre a respeito dos outros. É para que a tua prosperidade abençoe a vida de outras pessoas. Famílias sejam abençoadas pelo que você está construindo, pelo que você é. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E é São João Batista quem aponta: eis o Cordeiro, eis aquele que tira o pecado. Os discípulos de João ficaram encantados com o nosso Senhor. E foram até ele e disseram: Senhor, onde moras? Porque eles entenderam que se eles não tivessem proximidade, intimidade, se você não tem intimidade com o nosso Senhor, só ouvir falar dele, só vê-lo, enxergá-lo de longe, vir uma missa, sabe? Se você não tiver com ele intimidade, não viver a vida dele, e a casa é isso, né? Jesus disse: vinde e vede. Vinde e vede. Ele está aqui no meio de nós. Venha experimentá-lo. Ele está aqui na Eucaristia. Venha comungá-lo, experimentá-lo. Ele está quando você acorda de manhã e reza, guardando o seu dia, dizendo: Senhor, guarda meu dia, me protege, me defenda, me tira das tentações. Vai ter um monte de gente querendo me tirar da tua presença, mas eu não vou sair em teu santo nome. Eu declaro hoje, eu proclamo hoje que eu vou viver na tua presença, sabe? Vinde e vede. E eles foram e ficaram com Jesus. Foi tão importante e amoroso que eles guardam até a hora. João diz assim: e era por volta das 4 horas da tarde. Lindo, né? Era por volta da 10ª hora. Quando você se apaixona por uma pessoa, você lembra o dia, você lembra a hora, você lembra com que roupa que você estava. Sim ou não? Alguém já dizendo: ai meu Deus, que não me pergunte que data que foi, que eu nem me lembro mais.
Mas os apaixonados de verdade, sim, eles lembram. Talvez não tudo, mas alguma coisa, né? Porque aquilo marca para sempre a vida da pessoa. Então olha aqui, quando eles dizem assim, era por volta das 4 da tarde, a 10ª hora. Eles sabiam que aquilo tinha mudado a vida deles. Aquilo tinha transformado completamente o caminho deles. E aí saiu um contando para o outro, né? Eles foram espalhando essa notícia. Achamos o Messias, achamos o Salvador. Quer dizer, na minha vida, se eu vivo essa intimidade com o nosso Senhor na casa dele, na presença dele, onde eu estiver, não tem como eu não falar de Jesus. A minha vida fala de Jesus. E aí o que eu acho absurdo, veja bem, é o seguinte: nós deveríamos ser quem atrai essas pessoas para Jesus, né? Como João disse, eis o Cordeiro de Deus. Como Eli, que disse, olha, quem está falando é Deus. Quando você ouvir Samuel, Samuel responde, fala, Senhor, que teu servo escuta. Quer dizer, nós deveríamos ser aqueles que apontam. Como André, que foi contar para o irmão dele, Simão. Encontramos o Messias, ficamos na casa dele. Gente, é o contrário às vezes o que acontece. Você encontra uma pessoa e ao invés de você levar aquela pessoa para Jesus, aquela pessoa te leva para o inferno. Isso acontece o tempo todo, eu vejo. Você encontra uma pessoa e ao invés de você trazê-la para Deus, vou dizer um exemplo, ninguém me leve a mal. Uma moça de igreja que frequenta, que convive com o nosso Senhor, aí arruma um namorado. Um à toa, um pagão. Ao invés de trazê-lo para Jesus, para a luz, e dizer, meu filho, o negócio é o seguinte, sou uma moça de igreja, sou uma moça de Deus, se quiser ficar comigo, você vai ter que conhecer Jesus. Ah, não quero, então lasque-se. Abra lá, saia da minha vida. Eu já vou querer alguém que me atrapalhe? O meu amor é Jesus. Mas ele é tão maravilhoso. Vai se lascar. Mas Padre Ubirajara, mas eu sinto. Você sente o quê, ô lazarenta? Você não está vendo que os sentimentos enganam, que os sentimentos não são os melhores conselheiros? Acorda para a vida. Não foi isso que teu pai e tua mãe te ensinaram? Como é que você põe um traste desse na sua vida? Aí depois vai chorar, depois vai se arrepender. Ou você é luz para essa criatura e traz essa criatura das trevas para a luz, que é Cristo, ou nada feito. Não vai dar certo. Trevas e luz não se combinam. Não tem diálogo entre trevas e luz. Então, acredito que Deus possa ter colocado você na vida dele, para você iluminá-lo. E às vezes é só para isso mesmo, viu? E cair fora. Dá uma iluminada. E ó, perna para quem te quer. Porque é isso que eu vejo no Evangelho. As pessoas que encontraram Jesus e tiveram intimidade com Jesus, levando Jesus a outras pessoas. E não o contrário, cara. Você está dentro de uma empresa e aí você começa a se comportar como um pagão, porque só tem pagão ali dentro. Mas eu vou ser o chato. Mas eu vou ser o diferente. Eu vou ser o estraga prazer, o corta barato. Sim. Não precisa ser o tempo todo. É só começar a ter estratégia de cair fora. O pessoal depois do dia vai jogar beach tênis. Porque aqui é lugar de rico, né? Pobre vai pra pelada. No campinho. Tomar umas cachaça. Aqui vai no beach tênis. Beleza. Só que no beach tênis tem um monte de pagão. Falando de traição. Falando de botar... enfim. Falando de coisas que não fica bem para um cristão. Você não pode estar naquele ambiente rindo. Porque a Bíblia diz, no Salmo número 1, que o homem de Deus não se senta na roda, no círculo dos escarnecedores. Então, se for para ficar ali, é para elevar a moral. Gente, baixou o nível. Vamos levantar essa moral aqui? Vamos falar de coisa boa. Isso não é papo que homens casados... E aí se tem solteiro no meio, o próprio solteiro começa a aprender que tem que ter postura. Entendeu? Então você é alguém que eleva a moral do ambiente. Mas aí eu vou ser
desprezado. Sim, aí você arruma outro católico que vai jogar beach tênis. Entendeu? Você arruma outro cristão, porque sozinho você não está dando conta, arruma outro, faz amizade com outros. Um cristão faz amizade com outro cristão, e 2 cristãos juntos conseguem alguma coisa. Amém? E aí depois, quando as coisas não derem certo, quando a sua vocação fracassar, aí você não diga que não foi avisado. Se você quer que seu casamento dê certo, se você quer que a sua carreira profissional dê certo, se você quer que como filho, a sua vida de filho dê certo, sua vida de esposo dê certo, se você quer que a sua vida cristã católica dê certo, então responda para Deus. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Senhor, onde moras? Queremos ficar contigo, Senhor. Queremos habitar na tua casa e levar o teu amor a outras pessoas. E não o contrário. As pessoas arrancarem de nós o bem mais precioso que nós temos, que é Deus, que é Cristo Jesus. Assim seja. Muito bom.